Agora foi. A paz do Senhor. Pai do Senhor. Hoje, essa manhã, nós estamos aqui para ser gratos a Deus por tudo. Oh, bênção do Pai. E falar um pouquinho sobre Rod. Não sei se os irmãos conhecem. Rod foi uma das moças, né, garota daquela época, que estava na casa da irmã Maria quando Pedro foi preso. Então, a história vai contar que Tiago foi decapitado e Pedro foi levado para ser morto num outro dia. E ali, os irmãos se reuniram na casa da irmã Maria. Aonde essa história vai nos contar? Em Atos 12. Se vocês começarem do primeiro, os irmãos vão ver que ali já vai começar a narrar a história de Pedro, vai falar de Tiago, né, que ele foi decapitado, que foi naquele tempo, né, que pregar a palavra de Deus era muito difícil, os irmãos sofreram, né, e a gente queremos falar sobre Rod, porque Rod foi uma garota que, enquanto o povo orava, Rod estava atenta, porque nós temos que orar, mas também estar atento a ouvir o que Deus tem a falar. Então, o povo estava orando, né? E o Senhor visita Pedro na prisão, né? Envia o anjo tira Pedro da prisão. Eu não vou detalhar mais, que a gente quer falar mesmo de Rod. E nisso Pedro vai para a casa da irmã Maria. Por quê? Porque Pedro sabia que ali na casa da irmã Maria o povo se reunia para falar, para orar, né? Se havia algum problema, uma enfermidade, né? Se acontecesse de alguém ser preso, alguma situação a qual precisaria da intervenção divina. E Pedro corre para a casa da irmã Maria. Quando chega lá, Pedro vai fazer o quê? Ele vai bater na porta. Nisso, tá todo mundo lá, oh Deus, aleluia, glória, olá. Só que tem uma menina que tá atenta e de repente tem alguém batendo na porta. E Rod corre e de repente Pedro fala, abra a porta. Rod escutou a voz de Pedro e ficou muito feliz. Mas a felicidade de Rod foi tão grande que Rod não abriu a porta. Ela correu para falar com os outros irmãos. E nisso, Pedro continuou lá batendo na porta e Rod feliz começou a dizer para os irmãos, Pedro está na porta. E os irmãos pegou e pararam de orar e um deles falaram, você tá louca, minha filha. Pedro está na prisão. Ele estava orando e ele olhou assim e falou assim, não, mas como que Pedro vai sair tão rápido da prisão, né? Então, começamos a orar praticamente agora. E ela, não, Pedro está na porta. Ela falou assim, então deve ser o anjo. É o poder da oração, aleluia. É o poder da oração. Então eles assim, abismados, falaram assim, então deve ser o anjo de Pedro. Provavelmente veio com a notícia, Pedro morreu. E Rod afirmativa, não gente, é Pedro. E as pessoas não acreditavam. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. A gente ora, só que a gente não crê, a gente não confia, a gente não entrega. A gente fala, Senhor, tá tudo nas suas mãos. De repente acontece alguma coisa, você pega da mão do Senhor e fala, não, pode ser que eu mesmo resolvo. E nós temos que crer e confiar. E ali Pedro continuou batendo e falando, mas que coisa. De repente uma pessoa falou, então vamos abrir a porta. Seja anjo de Pedro, seja Pedro, vamos abrir a porta. E quando abriram a porta, Jesus, Pedro. Era Pedro. Ai, que todo mundo espantado, meu Deus! E aí quando começou a falar, porque aquela felicidade era muito intensa, Pedro, né? Vamos falar mais baixinho. E ali Pedro começou a contar para os irmãos. Irmãos, como é importante que você também entenda o valor do teu testemunho. Jesus, porque muitas das vezes a gente ora, a gente chora, a gente jejuma
E a gente não fica sabendo se o irmão foi curado, se não foi. Por quê? Porque você não volta para agradecer. Importante é voltar para agradecer. Pedro, ele não foi embora, mesmo sabendo que podiam pegar ele lá na casa da irmã Maria. Ele falou, não, vou passar na casa da irmã Maria e vou dizer. E Deus enviou o seu anjo e me tirou da prisão. Então, Rod, nessa nossa instrução, ela é importante. Por quê? Porque você tem que estar atento. Não estou dizendo para você não orar, ficar de olho aberto, mas fique atento à voz do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor vai se manifestar de várias maneiras. Depende do seu problema e depende como Ele quer falar com você. Então, fique atento como Rod. Lógico, você fique atento, mas também abra a porta, né, irmãos? Porque Rod correu sem abrir a porta. Então, abra a porta quando o Senhor falar, abre. Fecha a porta quando o Senhor falar, feche. E confia que Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. Que palavra maravilhosa. Deus Graças é poderoso. a Deus é fiel. O poder é dele, a honra é dele. Em nome de Fica Jesus. com essa palavra, meus queridos, minhas queridas. A gente ama vocês. E curta o canal, compartilha e vai ter muito mais para a tua vida. Creia. Abra a porta. Quando Deus falar, abre. Mas escute a voz de Deus. Seja sensível. E Deus vai continuar falando ao teu coração. Beijo, amados. Glória.